Queridos amigos, que alegria ter você em nossa companhia, pela nossa TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo, apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Hoje nós estaremos estudando algumas questões de O Livro dos Espíritos, a primeira obra de Allan Kardec, que ele publica em 18 de abril de 1857. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. É sempre uma alegria, um prazer podermos estar diante dos amigos da TV Mundo Maior, diante da programação da TV Mundo Maior, e também é sempre uma oportunidade de estudarmos. Todo programa é uma oportunidade redobrada para estudarmos questões valiosas como as que veremos no dia de hoje. E também agradeço ao auxílio dos bons espíritos na figura do nosso querido Dr. Adroaldo Modesto Gil. No dia de hoje, vamos ver o livro 2º, capítulo 10º, Ocupações e Missões dos Espíritos. Primeira questão, 558. Os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal? Resposta: concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea, nem às angústias da necessidade. Então nós vemos uma pergunta interessante, não é? Se nós concorremos apenas pela nossa evolução. Os espíritos dizem não. Nós concorremos pela nossa evolução e pela evolução da humanidade. Fomos criados para vivermos em humanidade. E ele coloca que a vida espírita, aquela que nós vivemos no mundo espiritual, se aqui fomos criaturas boas, teremos uma vida melhor condicionada lá. Se aqui cometemos muitos equívocos pelo orgulho e pelo egoísmo, teremos uma vida de maior dificuldade lá. Mas é na encarnação, ligada a um corpo físico, que nós temos a oportunidade de ter essa ferramenta para que possamos alcançar a evolução pelo nosso próprio esforço. Alguns alcançam a evolução, outros ficam estacionados e, logicamente, cometendo os mesmos erros e equívocos do ontem. Questão 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? Resposta: todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre também para a construção do edifício como o arquiteto? Então a pergunta é interessante. Não sou um espírito evoluído. Não sou um espírito já para ser um arauto da paz, como a pergunta anterior diz, mas estou tentando me ajustar, me equilibrar, encontrar o caminho do bem, do amor. Será que eu encontrarei também oportunidade de trabalho? E a espiritualidade fala que na vinha do Senhor existe trabalho para todos, desde o maior ao menor, desde o instruído até aquele que realiza os trabalhos braçais. É igual numa casa espírita. Tem uns que têm facilidade na oratória, outros para cuidar dos jardins, outros para regular o som e a imagem de uma transmissão, outros para aplicar um passe, outros para fazer comida, para as atividades do centro. Você já pensou se todos soubessem falar bem? Se todos fizessem a mesma coisa, deixaríamos atividades a desejar. Então, cada um com as suas qualificações e todos passam a ter uma importância dentro da tarefa que se propôs. Questão 560. Os espíritos têm, cada um, atributos especiais? Resposta: vale dizer que todos temos de habilitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas,
presidindo sucessivamente as funções concernentes a todos os planos do universo. Mas, como se diz no Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Assim, este cumpre hoje o seu destino neste mundo. Aquele o cumprirá, ou já cumpriu, em outro tempo, sobre a terra, na água, no ar, etc. Então, uma pergunta muito interessante, não é? Será que o pintor de quadros vai ser pintor por toda a eternidade? Será que um músico vai ser músico por toda a eternidade? Não. Cada reencarnação vai facultar ao espírito a oportunidade de ele renascer em determinados lugares para desenvolver novas aptidões, até que um dia nós possamos ter o conjunto do conhecimento de tudo aquilo que acontece no nosso planeta. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ser, nessa existência, me aposentei como gerente de banco. Eu me lembro que entrei no banco como escriturário, aquele cargo mais simples, e eu fui subindo, passando por todos os departamentos, né? Do escriturário eu fui para o caixa, do caixa eu fui para encarregado, de encarregado fiz chefe de serviço fui para a área de assistente de gerente, depois subgerente, gerente adjunto, até que durante muitos anos eu tive a oportunidade de ser o gerente geral de uma agência bancária. A vida é assim. Conforme nós vamos nos esforçando, nós vamos conhecendo toda a metodologia da criação divina. A questão seguinte é acompanhada de uma colocação de Allan Kardec. Questão 561. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e pertencem às atribuições de certas classes? Resposta: todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só adquirem de maneira penosa. Comentário de Kardec. Da mesma maneira, entre os homens, ninguém chega ao supremo grau de habilidade numa arte qualquer sem ter adquirido os conhecimentos necessários na prática das funções mais ínfimas dessa arte. Então é a dedicação, o trabalho, o aperfeiçoamento. Ninguém chega a um grau de excelência por privilégio de Deus. Eu vou te dar todo o conhecimento da ciência, todo o conhecimento da filosofia, todo o conhecimento, seja de qual área for. Não. O esforço, o trabalho, a repetição, a vontade de procurarmos a cada dia, aprendermos coisas novas. Às vezes eu vejo médiuns dizendo assim: eu sou médium há 30 anos, eu não tenho mais o que aprender. Eu sou espírita de berço e hoje eu já tenho 50 anos de idade, eu não tenho o que aprender. É um grande engano. Seja no espiritismo, seja nas artes, seja nas ciências, seja na onde for, nós sempre temos o que aprender. O conhecimento é ilimitado e nós conhecemos determinada área. Há muitas outras áreas que nós sequer conhecemos a sua existência. Continua agora na questão 562. Os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, entregam-se a um repouso absoluto ou têm ainda ocupações? Resposta: que quereis que eles fizessem por toda a eternidade? A eterna ociosidade seria um suplício eterno. Interessante, né? Eu sempre comento isso. Quando nós vamos num velório que tem um padre ou uma pessoa representando o padre, representando a Igreja Católica, eles têm um manual que eles levam e lê na hora da recomendação do corpo.
E num determinado momento, há uma recomendação que diz assim: agora nós vamos pedindo aos santos que levem esse espírito para perto de Deus, para viverem na ociosidade eterna. Eu fico imaginando, meu Deus, será que Deus está naquele lugar bonito, cheio de coqueiros, deitado ali no esplendor de uma rede de balanço, aonde está tomando água de coco? Eu não consigo ver, e essa resposta nos deixa bem claro, a gente não consegue ver Deus nessa condição. E muito menos o Espírito. Não existe ociosidade. Ociosidade é para aqueles que não gostam de trabalhar. Por isso que Jesus disse: o meu Pai trabalha incansavelmente e eu também trabalho. E essa questão da ociosidade, ela é interessante. Tem pessoas que falam assim: olha, mas quando eu morrer, os espíritas, não é? Eu vou do outro lado trabalhar. Vou fazer, vou realizar. Aí você analisa a pessoa, às vezes já está aposentada, nunca tem tempo, você propõe uma tarefa nova, não pode, você propõe a pessoa ter que ficar 10 minutos a mais no dia de tarefa, é difícil. Aí eu fico imaginando, não é? Por que leva às vezes as pessoas a pensarem que simplesmente porque morreu vai se tornar agora um campeão do trabalho? Vai fazer no mundo espiritual tudo o que não fez em vida. Eu não entendo. A morte, ela é uma consequência natural. Se eu sou cansado aqui, ocioso aqui, eu serei cansado e ocioso do outro lado. A morte não muda ninguém. A morte não transforma ninguém. A morte não dará uma condição excepcional ou especial simplesmente porque morri. Então esse posicionamento vale para nós. Se queremos fazer algo a mais, é agora, enquanto estamos juntos, enquanto estamos num corpo, e aí sim levaremos esta condição para o mundo espiritual. É verdade, sim. Nós precisamos perceber que há a necessidade de nós começarmos a repensar nas nossas atividades. André, passa para os nossos telespectadores da TV Mundo Maior o nosso telefone do WhatsApp. O nosso WhatsApp é uma lista de transmissão, não é um grupo. Mande o seu nome e a sua cidade, é gratuito. O nosso número é 19 997 78 2794. Queridos amigos, o quão é bom estar diante da sua presença. Estamos pela TV Mundo Maior com o programa ABC do Espiritismo. Não sai daí não, é um breve intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior, onde nós queremos saudar todos os nossos telespectadores pelo carinho, pelas mensagens que nós temos recebido nas nossas redes sociais. André, fala um pouquinho das nossas redes sociais para o nosso telespectador que quiser mandar uma mensagem, fazer uma pergunta. Aqui na tela está visível para todos os amigos o Facebook meu e do meu pai e também o nosso Instagram. Ali nós divulgamos o trabalho do CEPAC, divulgamos as atividades que temos assistenciais. Você passa a seguir o trabalho que humildemente realizamos. Pode mandar uma mensagem direta para nós que leremos e responderemos com muito amor. Então fica disponível o nosso Facebook, tanto o meu quanto o do meu pai, e também o Instagram. Pergunta 562A. Qual é a natureza de suas ocupações? Resposta: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. Aqui nós já estamos falando de espíritos instruídos, elevados, não é o nosso caso, nós ainda estamos lutando com orgulho. Deus nos pede para ir para um lugar, nós vamos para o outro. Deus coloca uma aprovação na nossa vida, interessante, né? Tem pessoas que dizem assim: Senhor, me ajude a desenvolver a humildade, a paciência. Aí surge a doença na nossa vida, pronto, já não queremos mais desenvolver
a humildade nem a paciência. Senhor, me ajude a desenvolver a resignação. Aí vem um filho difícil, alcoólatra, drogadita, problemático. Não, Senhor, pelo amor de Deus, eu não quero mais essa virtude, não. Senhor, me ajude a desenvolver o amor. Aí vem a esposa, uma maravilha o início do casamento. Aí vão vindo os desgastes naturais. Senhor, eu não quero mais saber de amor, nada não. Aí a gente quer desenvolver o perdão. Aí vem a sogra, os cunhados, a parentela, convidando-nos a perdoar. Aí no meio do caminho, Senhor, pelo amor de Deus, não quero mais saber de perdoar, não. Então nós ainda não executamos nada, porque tudo é difícil amar, é difícil perdoar, é difícil renunciar. Então nós percebemos que ainda não estamos nessa categoria de espíritos que estão trabalhando em nome do Senhor. Questão 563. As ocupações dos espíritos são incessantes? Resposta: incessantes, sim, se entendermos que o pensamento está sempre em atividade, pois eles vivem pelo pensamento. Mas é necessário não equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade é um gozo pela consciência que eles têm de ser úteis. Então nós percebemos que há uma diferença, não é? Nós, por exemplo, ele faz uma associação muito interessante dos compromissos do mundo espiritual, dos espíritos, e o compromisso nosso quando somos espíritos e estamos na condição dos encarnados. Então, por exemplo, os nossos atributos aqui, a preocupação com a família, a preocupação com o trabalho que nos traz o ganha-pão do nosso dia a dia, as dificuldades e lutas que carregamos em todas as áreas junto daqueles que compõem o processo familiar, ou o processo social, ou o processo daqueles que trabalham no mesmo lugar que nós. Ele diz que é diferente, porque nós temos que começar a aprender a desassociar isso para começar a trabalhar, incluindo nesse momento de tempo, como nós chamamos, o tempo para a nossa espiritualização, como nós temos no CEPAC, ou no Núcleo Chico Xavier, o trabalho com a sopa, o trabalho do passe, o trabalho com café fraterno, solidário, o problema mediúnico. Então nós já conseguimos unir o nosso tempo com tudo isso. Os espíritos que já estão no mundo espiritual, aqueles que já conseguem ver o lado bom da coisa, já gastam o seu tempo para o trabalho na seara do bem. Então, é o começo de uma conquista que começou aqui, quando estava no corpo físico, para dar continuidade no plano espiritual. No plano espiritual, a morte não modifica ninguém. Questão 563A. Concebe-se isso para os bons espíritos, mas acontece o mesmo com os espíritos inferiores? Resposta: os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza, confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos do homem culto. Então é questão de lógica. Quanto mais evoluído é o espírito, mais responsabilidades esse espírito tem. Quanto mais terra a terra for esse espírito, mais braçal será a sua tarefa. Isso é uma questão de lógica que nós vemos na formação da nossa sociedade e continua também no lado espiritual. Por isso que nós falamos sempre que o interesse de progredir tem que ser nosso, não é do próximo. É nós que temos que ter, é o nosso futuro que está em jogo. Quanto menor o tempo eu me tornar um espírito bem-aventurado, menor o tempo para eu ter que ficar vindo à Terra. Enquanto eu não depurar minhas imperfeições, é desencarnar e reencarnar, é desencarnar e reencarnar. Por isso, André, que às vezes no Centro Espírita eu faço uma correção, em especial aqueles que estão começando a falar do Evangelho, nós temos muito esse hábito. Nós precisamos nos melhorar. Pega um pouco, nós precisamos colocar na primeira pessoa do singular. Eu preciso me melhorar para que eu possa, pelo meu exemplo, ajudar o próximo. Não pela minha palavra, mas pelo meu exemplo. Exatamente. Então, o exemplo é arrebatador. A palavra,
ela ecoa no nosso coração, mas se eu não ouvir e colocar em prática, passado um tempo já não recordo mais o que foi dito, por exemplo, ao passo que o exemplo nos marca, fica registrado. Questão seguinte, 564. Entre os espíritos, há os que são ociosos ou que não se ocupam de alguma coisa útil? Resposta, sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente que os há, como entre os espíritos vivendo apenas para si mesmos. Mas essa ociosidade lhes pesa e, cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz sentir a necessidade de atividade e são, então, felizes de poderem tornar-se úteis. Falamos de espíritos que atingiram o ponto necessário para terem consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio, porque, em sua origem, eles são como crianças recém-nascidas, que agem mais por instinto do que por uma vontade determinada. Então nós percebemos que nós que trabalhamos muito com moradores de rua, quando nós servimos o almoço fraterno, nós aprendemos muito com eles, não é? Porque se você, para muitos deles, oferecer um trabalho, eles vão brigar com você. Se você oferecer, numa noite fria, um lugar para dormir, eles vão brigar com você. Porque ele vai ter que ter disciplina. E é tudo que eles não querem e não aceitam. Nós vemos aqui uma ação em Itapira, nessa época de frio que tivemos aí no nosso inverno, nós vimos uma ação da assistência social da cidade, naquelas noites muito frias, juntamente com a Guarda Municipal, juntamente com a Defesa Civil, movimentando-se para retirar essas pessoas, levar para um abrigo, dar um cobertor. A maioria não aceita. Por quê? Tem que ter regra. Tem que chegar lá, tem que tomar um banho, não pode consumir nem droga e não pode consumir bebida alcoólica lá dentro. E eles não querem. Então, quer dizer, cada um está no seu tempo. Muitas vezes o que é bom para mim não é bom para o André. E tem coisas que é bom para o André e não é bom para mim. Então nós temos que entender que a resposta se faz dessa natureza. Cada um está no seu momento. E é somente o nosso esforço que vai nos tirar dessa ociosidade e somente a nossa inteligência é capaz de mostrar que nós devemos modificar as nossas ações naquilo que o Espiritismo chama de reforma íntima. Questão 565. Os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Resposta: examinam o que pode aprovar a elevação dos espíritos e seu progresso. A nossa dimensão, os espíritos interagem muito com ela, nos envolvem muito, mas sabemos também que ele se preocupa com o que é útil e com o que irá elevar o padrão de toda a humanidade. E não com uma obra aqui, uma acolá, eles sempre pensam num todo e não num indivíduo. Allan Kardec sempre citava nas revistas espíritas, está lá escrito, por exemplo, aqueles médiuns de dupla visão que tinha naquela época, eles contam quando eles iam assistir, por exemplo, uma ópera, quando ele ia assistir, por exemplo, uma apresentação artística, naqueles grandes teatros europeus, a visão dos espíritos apreciadores dessa arte ali, tudo presente, espíritos que auxiliavam artistas, cantores, para que pudesse fazer o melhor. Então nós percebemos que isso tem, como também nós vemos hoje com muita tristeza esses filmes pornográficos, peça teatral pornográfica. Quais são os espíritos que são atraídos? Logicamente, espíritos da mesma natureza. Exato. Então, o assunto não terminou.
Ainda num próximo programa daremos continuidade nas ocupações que os espíritos têm, lembrando que as ocupações são das mais variadas. Da mesma forma que temos aqui, tem aqueles que são os acomodados por natureza, tem aqueles que são os eternos desempregados, tem aqueles que vivem eternamente com a ajuda do governo, como tem aqueles que desde cedo se dedicam, se esforçam, crescem na vida. Tudo depende de cada um. Vai muito do grau evolutivo, de maturidade que temos visto no dia a dia. É muito interessante, realmente é um capítulo fascinante que diz que as atividades vai depender única e exclusivamente de cada um de nós pelo nosso esforço. André, passa aí o nosso WhatsApp para os nossos telespectadores mandar mensagem para nós, mas receber também 2 a 3 mensagens por dia. Como é que funciona? É uma lista de transmissão, não é um grupo, e ali você gratuitamente passa a receber as nossas novidades, palestras, vídeos ao vivo, as tarefas do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e também você pode receber mensagens de paz, de luz, de ânimo e de conforto. O nosso número é 19 997 7827 94. Mande a sua mensagem. Queridos amigos, vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Um beijo no seu coração, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até o próximo programa.